Olá, bom dia a todos. O meu nome é Cristina Valbon. E o meu é Irene Carvalho. E hoje é um dia especial para nós, é o domingo de Páscoa, em que celebramos a ressurreição do Senhor. E nós estamos aqui com um propósito especial, para vos falar de um assunto que nos é muito querido, exatamente sobre quem nós somos, mulheres, e o papel da mulher no ministério e na vida de Jesus, que foi tão importante, principalmente em dois momentos cruciais da sua vida, a crucificação e a ressurreição. E quando nós falamos na mulher, nós sabemos que a mulher, ela desempenha muitos papéis ao longo da sua vida. Ela é filha, ela é mãe, é avó, ela é esposa, ela é amiga, ela trabalha em casa, ela trabalha no trabalho secular, ela serve na igreja, e pensamos assim, tanta coisa para fazer e tão pouco tempo. E todos sabemos como é difícil para qualquer pessoa, principalmente sendo mulher, gerir todas estas áreas. Gerir a área pessoal, gerir a área da família, gerir a casa, gerir um emprego, gerir o trabalhar na igreja. E por causa dessas coisas é que eu convidei aqui esta amiga que está ao meu lado, a Irene, que é uma querida, porque ela tem sido um caso de sucesso. Do que eu sei da vida dela, ela tem sido um sucesso na criação dos seus filhos, mas também no serviço da igreja. E por isso eu a convidei para estar aqui connosco hoje. Eu queria lhe fazer algumas perguntas, Irene, e a primeira que eu queria te perguntar era: em que altura da tua vida é que tu conheceste Jesus? Então, eu conheci Jesus em 1995, 26 anos, tinha 36 anos, casada, com 4 filhos, e os meus filhos, as idades eram adolescentes, desde os 10 aos 17. E então era um privilégio, pronto, servir a Deus e pronto, e estarmos todos juntos. Realmente era uma alegria muito grande, era uma bênção muito grande. Amém. E como foi para ti tu gerires todas essas áreas, gerires a tua área pessoal, o teu trabalho, gerires os filhos que estavam a crescer e precisavam de ti, da tua atenção, gerires o marido, gerires todas as coisas inerentes a uma vida normal e ainda assim ter tempo e desejo para servir a Deus na igreja? Sim, nós também praticamente todos já tínhamos serviço na igreja, começámos logo a servir pouco tempo de estarmos na igreja, nós já servíamos. E isso nunca foi impedimento eu gerir toda a minha vida. Claro que eu trabalhava, claro que tinha como dona de casa e tinha a igreja especialmente. E os filhos nunca são impedimento, porque quando Deus tem um propósito para a nossa vida, da gente o servir, os filhos jamais. Eles também me acompanhavam e também estavam sempre presentes em tudo o que nós fazíamos. Era vigílias, era conferências, eles sempre me acompanhavam, sempre estavam comigo. E pronto, eu acho que a gente, quando há equilíbrio, quando todos são unidos, todos estão unânimes, tudo se faz com amor, com paciência, tudo se faz, porque servir a Deus é um privilégio e Deus dá-nos sempre capacidade para nós conseguirmos fazer as coisas. Sim. Muito bem. E diz-me lá, qual foi, assim, entre muitas, a melhor recordação que tu tens desses tempos? Realmente isso foram momentos muito fantásticos, porque eles eram mais pequenos, não é? E então o que eu, assim, mais marcante era, porque nós tínhamos que se levantar muito cedo, a igreja era em Santarém, e pronto, tínhamos que lá estar às 9, e nós tínhamos que se levantar cedo. Então éramos 6 pessoas, tínhamos que ter tudo mais ou menos a jeito, não é? Então eu ao sábado preparava sempre as roupas, o calçado, os sapatos, engraxava os sapatinhos todos, punham todos assim em fila, para eles calçarem, pronto, para não perdermos muito tempo de manhã. E então, pronto, eram momentos muito engraçados. E o mais engraçado e o que mais marcou, né, são coisas engraçadas, era quando nós íamos todos, era uma algazarra dentro do carro, porque o carro era de 5 lugares, a gente éramos 6, tinha uma pessoa a mais, então eles iam lá atrás, todos muito apertadinhos, não é? Porque já eram grandinhos,
E então era, chega-te para lá, estás-me a apertar, chega-te para lá. E então aquilo era uma algazarra lá atrás. E então são momentos muito bonitos. Pronto, são momentos que já não voltam, não é? Eles agora já são adultos e casados e já não voltam. Mas foram momentos muitos, graças a Deus, nós fomos muito felizes nessas alturas. Deus sempre esteve connosco. Realmente foi uma Amém. bênção muito grande na nossa vida. Amém. Por isso é que vocês são um caso de sucesso. E tu foste abençoada por Deus também na tua família, com os teus filhos. E isso é uma bênção muito grande. A gente nunca desiste do propósito de Deus mesmo. E Deus está sempre connosco. É isso mesmo, graças a Deus. E voltando ao tempo de Jesus, naquele tempo os apóstolos, eles serviam o Senhor, eles andavam constantemente atrás dele. Para onde Jesus se dirigia, os apóstolos, eles dirigiam-se também, quer seja por terra, quer seja por mar. Se calhar se houvesse naquele tempo aviões, também pelo ar seguiam Jesus, mas claro, na altura não havia. Então eles iam pelo mar, eles iam pela terra, subiam os montes, que eles queriam estar perto de Jesus. E claro, as mulheres, não sendo mencionadas nestes momentos, porque não eram contabilizadas quando falavam, e converteram-se 5.000 almas, 5.000 homens estavam na multiplicação dos pães. Eles diziam, 3.000 homens e tal, mas na realidade as mulheres estavam lá, as crianças estavam lá, porque elas levavam as famílias com elas. E elas serviam de igual maneira juntamente com os apóstolos, serviam ao Senhor também. E também elas, como nós, tinham afazeres. Elas tinham a casa para tratar, elas tinham a família para atender, elas se calhar algumas até trabalhavam fora para ganharem algum dinheiro para a casa, nós não sabemos, mas elas seriam pessoas como nós somos hoje. E nós queremos partilhar convosco, eu e a Irene queremos partilhar convosco duas passagens da Bíblia que nos falam dessa importância que Jesus veio trazer até aos dias de hoje, e que ele deu a relevância ao papel da mulher no seu ministério e na sua vida. Irene, podes ler o primeiro? Então em Marcos 15, 42, 47 diz assim: E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e, chamando o centurião, perguntou-lhe: já havia muito que tinha morrido? E, tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e, tirando-o da cruz, o envolveu nele, e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam aonde o punham. Mateus 28, 1 a 10. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor estava. E depois imediatamente dizei aos seus discípulos que ele já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que vos tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão ter à Galileia, e lá
me verão. E aqui podemos ver como Jesus deu importância a duas mulheres que, com o coração cheio de dor e de ansiedade, elas desejavam saber em que condição estava o seu mestre. E elas receberam a bênção de serem as primeiras realmente a verem e a ouvirem, a sentirem Jesus vivo novamente. E por uma questão de curiosidade, depois de uma pesquisa na Bíblia, eu tenho aqui algumas frases e alguns versículos que eu não vou ler, os irmãos depois podem ler lá em casa, mas que falam desta importância que Jesus dava às mulheres, ao ponto de as colocar em posição, muitas vezes, acima até de outros homens em momentos específicos. Por exemplo, como a Irene leu, elas foram as últimas a sair do pé de Jesus na cruz. Quando José de Arimateia retirou o corpo de Jesus e pediu lá àquele que tomava conta e disse-lhe, dá-me o corpo de Jesus, que ele já faleceu. E ele tirou, e Maria Madalena e Maria estavam ali assistindo a tudo e souberam e viram onde ele foi sepultado. Foram as primeiras no túmulo, como eu li, e em João 21 fala também sobre isto. Foram as primeiras a proclamar a ressurreição. Depois de verem Jesus, elas foram a correr aos discípulos e falaram sobre aquilo que ouviram e viram sobre Jesus. Mateus 28:8. Foram as primeiras a testemunhar aos judeus. Lucas 2, 37 e 38. E aqui fala sobre duas personagens muito velhinhas, que eu acredito que os irmãos praticamente todos conhecem, já ouviram falar, Simeão e Ana. Simeão e Ana eram duas pessoas que depois de viverem muito, eles passavam os dias à entrada do templo, porque eles tinham no coração deles algo que vinha já desde o tempo em que os profetas profetizavam sobre a vinda do Messias. E eles sabiam que a qualquer momento o Messias poderia chegar. E ali naquele lugar, no templo, eles sabiam que era o lugar para o Messias se aproximar. E quando eles se depararam com a mãe e o pai de Jesus, Maria e José, trazendo o menino Jesus para ser apresentado no templo, porque eles seguiam o que a lei de Moisés ditava, Simeão e Ana chegaram-se perto deles e no coração deles eles sentiram que aquele era o Messias que ali estava. E Simeão começou a profetizar sobre a mãe, o pai de Jesus e o menino, mas Ana, muito para além de profetizar para eles, ela com o seu coração cheio de alegria, ela saiu dali do pé deles e começou a clamar em alta voz e a proclamar a vinda do Messias, a vinda do reino de Deus, porque ela estava cheia de alegria, verdadeiramente. Então ela foi a primeira a proclamar aos judeus que eles estavam a entrar e a sair do templo, e pela primeira vez eles ouviram falar que o Messias já tinha chegado à terra. Elas foram as primeiras também na reunião de oração, logo a seguir à ressurreição, em Atos 1,14, elas estavam lá juntamente com os discípulos, quando eles se reuniram pela primeira vez numa reunião de oração, elas estavam lá. E na Bíblia está lá escrito. Foram as primeiras também a receber os missionários Paulo e Silas quando da primeira viagem que eles fizeram à Europa. Atos 16:13. E para terminar, a primeira pessoa convertida na Europa foi nada mais nada menos que uma mulher. Que coisa extraordinária. E posso-vos dizer que esta mulher é alguém muito especial. Acredito que todos conhecem o nome de Lídia, a vendedora de púrpura. E naquele lugar, esta mulher era uma mulher de uma posição alta, era uma mulher que tinha posses, era uma mulher que tinha o seu próprio negócio, que geria todas as coisas. Ela lidava com as pessoas ricas ali daquela cidade. Ela fazia os seus negócios, até provavelmente exportava para fora. Mas no momento em que ela ficou face a face com Paulo e Silas e a pregação sobre Jesus, sobre a vinda do reino e do Messias, o seu coração foi tocado. E esta mulher, que à primeira vista não precisava de nada, que tinha tudo, ela no seu coração decidiu aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. E é uma bênção, irmãos. E por isso neste domingo de Páscoa que nós estamos aqui, que possa ficar com cada um de vocês uma reflexão.
e o meu desejo e o desejo da Irene, que aqui está também comigo, é que cada um de vocês possa deixar o Espírito Santo tocar no vosso coração, falar ao vosso coração, e que este domingo, este momento que nós estamos a viver, uma Páscoa que significa a morte e a vida, que significa a dor e a alegria, que significa o sofrimento e a salvação, que este sentimento possa ficar no vosso coração, e que hoje, dia de domingo de Páscoa, possam todos juntos, como indivíduos, como família, usufruírem desta alegria e desta salvação que veio através de Jesus. Que Deus ricamente vos abençoe. Uma feliz Páscoa para todos. E nos vemos brevemente, qualquer dia. Um beijinho a todos, fiquem bem.